A palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15 e 16. Capítulo 4, verso 15 e 16. Preste atenção o que diz o texto. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Vou repetir. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Agora preste atenção o que diz a palavra. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia. Para alcançar o quê, amados? Misericórdia. E achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu não posso chegar para vocês e Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele tem movido e tratado no meu coração. E às vezes eu sou cabeça dura. Nem sempre eu estou tão receptivo. Nem sempre eu estou com o coração tão aberto. Mas Deus, através da sua bondade e do seu amor, Ele manifesta e Ele orienta e Ele abençoa. Porque aquilo que às vezes por onde eu estou indo, abre-se um vazio no coração. E daí daqui um pouco na correção do caminho, daqui um pouco sinto alegria e paz. E eu tenho que confessar a vocês que é aqui que eu encontro paz naquilo que eu estou lendo e meditando com vocês. O tempo urge, e o tempo é menor hoje. Eu quero sair daqui, porque o texto bíblico, primeiro ele chama a atenção, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se do quê? Das nossas fraquezas. Eu estou tratando com homens e mulheres que servem ao Senhor. Eu estou tratando com homens e mulheres que se decidiram para fazer uma aliança com o Senhor dos Senhores. Eu estou tratando com pessoas que temem ao Senhor, mas que ainda estão sujeitos às fraquezas, que ainda estão sujeitos a passarem por situações das quais não trazem prazer e nem satisfação. Não posso, quando Deus tratando e entendendo o plano dele, em vez de, no lugar de, em face a uma situação, eu colocar mais peso e fardo sobre você. Como seu pastor, eu estou passando aqui nessa noite
para, se possível, tirar um pouco deste fardo pesado e que haja o fardo, então, do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de Mateus capítulo 11. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. O meu irmão e a minha irmã, ao virem aqui nesta noite, e aliás, eu quero que vocês não me deixem esquecer, porque há fatos, coisas que vai acontecer aqui. Eu prometi de orar em favor dos casais, das famílias, dos lares. E você acredito que fechou quem estava em casa, quem ficou fechado. E trouxe a chave para a gente orar em favor de todos vocês. E a gente vamos juntos levantar um clamor para que Deus esteja abençoando. Então, eu venho aqui exatamente no sentido, eu não vim aqui para ser facilitador para as coisas ruins e negativas. Eu não vim aqui para deixar você livre e solto, para você fazer o que quiser. Não, eu vim aqui para aquele e aquela que honestamente está servindo ao Senhor, para aquele e aquela que anda no caminho do Senhor e sente muitas vezes o fardo, e ele vai pesando, e você dizendo, puxa vida, mas nesta noite você vem ao encontro daquele que pode se compadecer das nossas fraquezas e nos abençoar. Louvado seja o seu nome. A Bíblia é farta. Vamos dar um pulinho no livro de Salmos. Salmo 113. Eu quero que você se movimente aí usando a tua palavra. Você que está com esse livro abençoado na tua mão. Ou através do telefone. Mais moderno. Ainda bem que o Bispo Macedo não está aqui, senão ele estaria clamando para queimar todos os telefones. Salmo 113, versículos 13 ao 18. Preste atenção o que a palavra diz. Eu espero, sabe, meu amado, porque estas palavras me aliviam. Estas palavras me dão paz. Estas palavras, sabe, eu consigo com maior tranquilidade olhar para frente. E eu gostaria que na leitura, à medida que eu fosse lendo, você fosse sentindo comunhão de Deus no seu coração, você fosse dizendo aleluia, graças a Deus, amém. Começando, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém, povo de Deus? Vou repetir. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de quem? Daqueles que aceitaram a Jesus, daqueles que servem a Jesus, daqueles que andam no caminho do Senhor. É para estes a compaixão do Senhor nosso Deus. Não é para o ímpio. Aqui o trecho não é para o ímpio, mas é para aqueles que temem ao Senhor. Versículo 14. É a irmã Elizabeth que eu estou vendo lá, tudo mascarado. Amém. É a Dani também? Me perdoe, esqueci o nome. Amém. Fico feliz de vê-las. Versículo 14. Se viu que eu ando de olho, né? É que esse óculos até não é para perto, não é para longe, mas eu consigo enxergar. Versículo 14. Pois ele conhece o quê? O que que ele conhece? A nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura.
Se você apanhar esta passagem e apanhar Hebreus que nós lemos, os dois se juntam perfeitamente. Porque lá está falando sobre nossas fraquezas. Aqui o texto, no versículo 14 de Salmo 113, está falando, ele conhece a nossa estrutura. E o que diz mais? Lembra-se que somos o quê? Pó. Que somos pó. Que somos pó. Felizes, homens e mulheres de Deus, que podem compreender que há um Deus que olha para cada um deles, que quer olhar para todos nós, com olhar de misericórdia e reconhecendo a nossa estrutura, e Ele olhando para nós, reconhece que ainda somos carne e ossos, ainda não transcendemos a nossa limitação humana e nos tornamos celestiais, divinos, ainda somos feitos de carne e ossos, e Deus, o nosso Pai, Ele olha para nós com olhar de misericórdia sobre as nossas vidas. Versículo 15. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Eu quero associar esse versículo agora, 17, com Lamentações capítulo 3, versos 22, 23, 24 e 25. São duas passagens bíblicas juntas. Versículo 17. Pois, o que diz o texto? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre quem? Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O que eu estou tratando aqui é com homens e com mulheres que hoje declaram que são do Senhor Jesus Cristo. Não estou tratando com quaisquer, não estou tratando com pessoas que não têm a mente de Cristo, não estou tratando com nova criação, eu estou tratando com homens e mulheres que são do Senhor. Juntando ao versículo 17 de Salmo 113, Lamentações, capítulo 3, versos 22, 23, 24 e 25 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém, povo de Deus? Porque suas misericórdias não têm fim. 23. O que acontece? Renovam-se cada manhã. Hoje tem uma porção de misericórdias. A poupança do Senhor coloca à disposição de cada um de nós misericórdias do Senhor para este dia. Mas logo, ao iniciar um novo dia, novas misericórdias serão derramadas sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é a tua fidelidade. 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. 25.
Se você for lendo em frente, a gente vai lendo, vai descobrindo coisas, inclusive novas, para a vida da gente. 25, olha só. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem tudo isso está sendo falado, é para o que teme ao Senhor, para o que anda no caminho do Senhor, para aquele que reconhece o Senhor, para aquele que reconhece a palavra do Senhor como palavra de orientação para as nossas vidas, aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Só para você compreender, porque o meu objetivo nessa noite é chamar a sua atenção para a bondade e misericórdia de Deus em direção daqueles que o temem, daqueles que andam nos caminhos do Senhor. Eu estou procurando, na medida do possível, dizer a você: você é meu irmão, você é do Senhor, então conte com a bondade e misericórdia do Senhor. Sabe, Oswaldo, você que está sentado aí atrás. Aliás, eu gostaria que uma hora dessa você desse o privilégio de vir aqui para frente. Eu fico imaginando, se você estivesse no seu caminhão, e dirigindo o seu caminhão por uma dessas nossas estradas brasileiras, uma estrada cuja reta se perde da vista, e você dirigindo, e daqui um pouco, a certa altura, você começa a dizer no seu coração, a sua alma, seu espírito, e você tratando com Deus. E daqui um pouco, você começa essas passagens bíblicas, e Deus tratando com você a respeito da sua misericórdia, do seu amor. Eu duvido, não há coração, ainda que seja de motorista de caminhão, vai aguentar. O Espírito de Deus vai tratar, e o coração será quebrantado pela presença do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se que eu já citei, não é pela força e nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, se nós estamos empregando a força e a violência, não iremos ter os resultados que Deus quer que nós tenhamos. Mas é pela graça, é pela misericórdia. Ele quer nos constranger, Ele quer mexer conosco através da sua bondade e do seu amor. Só para você compreender a veracidade disso que eu estou dizendo. Vocês vão de lembrar um momento na vida de um pai. Narra o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9 do livro de Marcos, versículos 22, 23, e eu destaco especialmente o versículo 24. O trecho bíblico. Acontece que este pai, segundo o trecho bíblico, o pai chega para Jesus e fala para Jesus a respeito da situação. Então ele diz para Jesus que ora o filho é lançado no fogo, ora na água para o destruir. Mas ele pede a Jesus misericórdia para que ele seja curado e libertado. Ao que Jesus disse para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Mas eu destaco o 24. Preste atenção no 24. Logo, eu me coloco, como eu espero que você se coloque no lugar deste pai. Para você entender o espírito do texto e aquilo que eu estou procurando colocar na sua memória. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, Senhor, mas, Senhor, eu sou de estrutura frágil, feito de pó, do pó. Ajuda-me na minha incredulidade. Eu estou tratando com estes homens e mulheres
que a semelhança deste Pai estão aqui reunidos nessa noite, que declaram que creem, declaram que Deus está presente, declaram que Ele está neste lugar, declaram que Ele está aqui para operar, mas estão também orando e dizendo: ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Eu não sou super, e não acredito que haja alguém que seja super. Mas o Senhor que é super, Ele pode compreender as minhas limitações e me ajudar, mesmo que eu declare fé e confiança, como este pai disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É muito importante você ter em mente que quem nos escolheu, nos atraiu, trabalha no nosso coração, deve estar conosco hoje e sempre. Ele diz o seguinte, nas suas palavras, narradas por João Apóstolo, no capítulo 15 do seu livro, no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Você e eu que estamos reunidos aqui neste lugar, sentados aqui, e estamos aqui desde o princípio, cantando, louvando e glorificando e orando, nós nos constituímos amigos do Senhor Jesus, e Ele deu a sua vida por nós que somos seus amigos. Eu sei que você e eu passamos por desafios, passamos por lutas, passamos por dificuldades. Quantas vezes, quem sabe, nós ficamos até desapontados, porque imaginávamos que tínhamos força para fazer frente a uma situação, e daqui um pouco nós titubeamos, fraquejamos. Eu quero dizer a você, não é o único que daqui um pouco, você achando e considerando que tinha força suficiente para passar por uma situação, e daqui um pouco você esmoreceu, daqui um pouco você fraquejou. Eu não estou em absoluto te censurando e te criticando, mas estou dizendo a você que eu compreendo e eu entendo, porque também há momentos da minha vida em que eu passo por certas situações e que por pouco eu não sou arriado por completo, mas felizmente eu quero declarar para você o que já declarei à minha alma a respeito dessa passagem bíblica no livro de Isaías, no capítulo 41, dos versos 10 ao 11 do seu livro. Ele diz o seguinte, e eu já estou partindo para um encerramento: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você está me entendendo. Todos nós sabemos que há um Deus que Ele vai um dia pedir contas a todos nós. Nós sabemos isto. Mas enquanto estivermos retidos neste corpo, enquanto estivermos vivendo essa nossa vida, conforme o Salmo que nós já lemos, 103, nossa vida é passageira, é como a flor da erva, ou seja, por mais longa que ela seja, vai ter um fim. Eu li hoje no jornal que o ex-presidente Fernando Henrique caiu e quebrou a bacia e vai ter que ser operado. Aí o texto fala que é muito comum em pessoas da idade de 90. E eu já fiquei pensando, eu preciso começar a aprender a tomar cuidado, porque quem sabe eu possa chegar a 90 ou mais um pouco, já que meu pai chegou aos 93, quem sabe eu possa chegar lá. Mas sabe, todos os cuidados que eu tiver, não significa que eu serei preservado, mas eu sei de uma coisa, que aqui dentro da minha alma e no meu coração,
há um Senhor que toma pela minha mão e vai dizer a cada dia: eu te esforço e eu te ajudo. Versículo 11, preste atenção. Se você e eu passamos por certas situações, e vocês sabem o que eu estou dizendo, não é conversa fiada, é verdade. Passamos por situações onde gratuitamente às vezes surgem adversários, inimigos na nossa caminhada. Pessoas que procuram a nossa destruição. Mas veja o que diz a palavra, e isso me sustenta, isso me alegra, isso me fortalece. O trecho bíblico diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderam contigo perecerão. Não ache que eu estou dizendo e lendo o texto aqui e dando a ele um sentido maior e me alegrando com certas pessoas que daqui um pouco eu sei que estão passando por apertos e deve-se muito em relação a escolhas que fizeram. Quando neste altar muitas pessoas foram honradas por mim, mas não estiveram ao meu lado de verdade, tornaram-se gratuitamente adversários. Mas eu quero dizer que aquele a quem eu sirvo e amo é aquele que estende a mão e fortalece, é aquele que pode guardar e amparar. E aqueles que envergonhados sejam e confundidos seja. Versículo 12, buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Se alguém se levanta contra você, que é salvo, que é filho de Deus, que é lavado e branqueado no sangue do Cordeiro, pode ter certeza absoluta que há tempo, e há mais tempo, daqui um pouco você vai olhar, conforme diz o livro de Salmos, quando o salmista olhava para os seus adversários, num determinado momento, no calor da batalha, das lutas que ele teve na sua vida pessoal, muitas vezes com o coração machucado, no coração ferido, e daqui um pouco, ele suportando, ele buscando a presença de Deus, ele contando com a misericórdia de Deus, e diz textos de Salmos, que ele olhando novamente, cadê os meus adversários? Cadê os meus inimigos? Deus já tratou de limpar o caminho dele. Eu quero dizer para você nesta noite, compreenda que todas as armas que estiverem sendo preparadas na sua direção, não irão de forma nenhuma te destruir e te abater ao nada, ao pó. Não, o Senhor vai tomar conta da sua vida. O Senhor vai tomar conta de todos nós. Versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que você tenha entendido. Não se esqueça. O Deus que você ama e que você escolheu para ser Deus na sua vida. Nós já lemos em Lamentações que a cada madrugada Ele renova as suas misericórdias. Mas pastor, como eu vou me sentir mais leve em face a isso que o Senhor está pregando? É simples. Porque muitas vezes você e eu, em face às lutas e às dificuldades normais e naturais da vida, ficamos dizendo para nós mesmos, conversando com a gente mesmo, e dizendo, tá vendo? É como se eu dissesse assim, a respeito de um momento de dor e de aflição. Tá vendo? Você está pagando o preço de alguma coisa. Não. Eventualmente você e eu iremos passar por provas e por situações normais e corriqueiras da vida. Em dezembro, eu descobri, por exames,
ressonância, me botaram 1, 2, 3 vezes naquela máquina, aquele som estranho, parece uma aeronave do mundo futuro. E eu descobri, o senhor tem uma descalcificação na bacia. Eu não sabia por que às vezes eu deito e do meu lado esquerdo eu sinto um pouco de dores aqui. O tempo está passando para mim, 50 e poucos anos já estou desse jeito. Entendeu o que eu quero dizer? São coisas normais. Meus dentes eu precisei tratá-los e ainda não terminei o tratamento. Eu só não quero morrer banguela. No mínimo, se não fechar direito a minha boca, na hora de eu partir para a cidade dos pés juntos, que pelo menos o sorriso assim tenha dentes pelo menos à frente. Gente, isso vai acontecer uma hora. Entendeu o que eu quero dizer? Mas o que não pode acontecer é adversários. O que não pode acontecer é determinadas coisas. Não, ele vai estar presente para guardar e para amparar. Ele vai estar com a mão estendida sobre a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Então, qual é o Deus? Então eu tenho paz. Sabe? Em 1 João, 1º, 2º, já não lembro. Ou se lembro, não quero dizer para você, porque facilito tudo. Está escrito o seguinte, que aquele que faz parte da família de Deus não tem o hábito de pecar. Há traduções que dizem que aquele que nasceu de novo não peca. Está errado isso, porque daí nós estaríamos tudo ralado. A nossa vida estaria perdida. Mas aquele que faz parte da família de Deus não tem o hábito de pecar. E eu estou tratando com homens e mulheres que não têm o hábito. Mas quando pecam, quando falham, quando cometem um erro, aquilo pesa tanto. Mas eu estou dizendo para você nesta noite, chega de você ficar com esse peso sobre os seus ombros. Clame e peça por um Deus que está escrito na palavra dele. Meus filhinhos, estas coisas eu escrevi a vocês para que vocês não pequem. Mas se vocês, dado a estrutura de vocês, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Jesus Cristo é o nosso advogado. E Ele pode libertar você, Ele pode limpar você. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para que ficar carregando este fardo da culpa, achando que está sendo rejeitado? Não, meu amado, minha amada, você tem alguém que está disposto a te abençoar e que compreende a tua estrutura. Relendo o que eu iniciei, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O meu sacerdote, o meu sumo sacerdote, chama-se Jesus Cristo. Em tudo ele foi provado. Ele não caiu, ele não falhou, mas os sentimentos, sabe, hoje pela manhã, vocês estavam lá, a Silvia estava lá em Vila Paulina, eu disse, que quando Jesus entra ali no templo, o templo tinha uma área, que era a área, a entrada do templo, e aí o templo propriamente, no sentido da palavra, o que acontecia? Distante, inicialmente, provavelmente, distante do templo, tinham pessoas que vendiam animais para os holocaustos. Vendiam aquilo que era necessário para o holocausto no templo. Só que com o passar do tempo e a concorrência, daqui um pouco, vendilhões tipo 25 de março. 25 de março você vai, tem as lojas constituídas. E na rua está assim, de pessoas com suas barraquinhas. Ora, imagine que se 25 de março fosse um templo, Jesus iria pegar um chicote e iria derrubar um monte de barraca. E foi isso que ele fez naquela oportunidade.
Provavelmente, não estou porque não tenho amparo bíblico, mas na minha interpretação, no meu entendimento, Jesus se indignou naquela hora, quando ele chega no templo e verificou que estava pessoas que estavam vendendo, invadindo a área do templo. Ele mete o chicote neles todos, expulsando. O zelo do Senhor consumia o Senhor Jesus Cristo, e ele estava zelando por aquele espaço. Jesus, portanto, sentiu, assim como nós sentimos muitas vezes, determinadas coisas no nosso coração. Jesus sentiu, mas ele não pecou, ele não falhou, ele não matou ninguém. Ele pode se indignar com aqueles que estavam ali, mas ele não os matou. Ele não tomou uma medida mais severa para com eles. Ou seja, Jesus pode sentir o que nós sentimos, com a exceção de não ter pecado, não ter falhado. Ele pode me compreender, ele pode me entender, ele pode me amar por inteiro, do jeito que eu sou. Ele pode me amar do jeito que eu sou. Ele pode me querer bem, e ele pode querer bem a cada um de nós que estamos aqui neste lugar. Eu tinha mais umas 2 ou 3 laudas. Chega. Se você quiser ouvir a mim numa nova mensagem, só domingo, se Deus quiser. Mas durante a semana você vai ter outros aqui ministrando a palavra. Antes de participarmos da ceia, Magali, você está com chave de casa? Então, está no carro? A minha também deixei no carro. Dá tempo de você pegar? Por favor. É o momento que eu vou levantar um clamor. Os que estão nos assistindo através da live, nas suas casas, estarão orando igualmente. Se até hoje você tinha no coração, eu não estou excluindo a severidade de Deus, aquilo que Deus é como justo e perfeito, em absoluto. Mas eu estou falando daquele Deus que nos ama, enquanto seus filhos e herdeiros das suas promessas. Quem está aqui nesse lugar que é pai e mãe e tem filho adulto, os filhos pequenos são muito dependentes dos pais. Então os pais sempre estão à distância deles para acudi-los e para abençoá-los. E às vezes a gente imagina que daqui a um pouco os filhos, que os filhos crescidos, a gente não tem mais preocupação e nem comunga algum sentimento. Errado. Os pais que têm filhos adultos vão entender o que eu vou dizer. Apesar dos filhos crescerem, se tornarem adultos, nós pais continuamos cercando esses filhos com os nossos cuidados e a nossa atenção. Nos alegramos com as vitórias deles, mas nos entristecemos também com as derrotas deles. Eu quero dizer, na leitura de Marcos capítulo 9,
Quando eu falei a respeito de Jesus e aquele pai, é o sentimento de Jesus para conosco, de Hebreus, conforme eu li, como sumo sacerdote. Ele se alegra com as nossas vitórias. Ele se alegra com o nosso sucesso, nosso crescimento. Mas ele também se chateia e se entristece nos nossos momentos de dificuldades, diante das nossas mazelas da vida. É isso que eu quero que você compreenda nesta noite. Eu quero que você entenda, não é um Deus que comunga com a leviandade. Não é um Deus que comunga com o pecado. Não é um Deus que faz festa com o errado. Não é isto. Mas um Deus que contempla os seus filhos sinceros e honestos, e que buscam a presença dele, e com todo empenho, com todo esforço que estes filhos têm, muitas vezes falham, cometem erros, incidem em alguma coisa que desagrada ao Pai, mas mesmo assim, Ele não nos abandona, Ele não nos relega ao esquecimento, Ele não nos deixa à própria sorte, ao contrário, Ele nos acolhe, Ele nos abençoa, Ele quer visitar o nosso coração, Ele quer visitar o seu coração nesta noite e fazer com que você seja renovado para a semana que vai iniciar. Ele quer te visitar para te encher de paz, de alegria. Ele quer trazer conforto para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor.